Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov finalmente colocou a cabeça para fora e fez o rompimento que a gente tanto esperava do topo histórico, né? Então, com um fechamento bonito ali, do jeito que deve ser, né? E ele acompanhou os mercados internacionais, né? Os mercados internacionais continuam para cima ali, muita coisa já testando o topo, né, em termos de papéis e tal, as magníficas reagindo, né, que elas estavam para trás ali, então o mercado tá bonito, está gostando aí dos desenvolvimentos mais recentes, né, e o Brasil finalmente pegando carona. Ontem nós tivemos o dólar para baixo também, né, não, ainda, vamos olhar isso daí no gráfico, né, mas ainda não dá para confirmar 100% de que ele vai perder o fundo ou se ele vai se segurar, mas tivemos um dia de baixa no dólar. E o índice realmente acionou aquele swing trade de compra ali com alvo nos 150 mil pontos, né? Então, não dá para saber se o trade vai dar certo ou não, porque a gente trabalha aqui com probabilidades, mas a probabilidade desse trade é muito boa, tá? O mercado continuando dessa forma tem tudo para dar certo. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Mestre DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor aqui do mundo, né, nós vemos, ontem não foi um dia de grandes movimentações, né, no dia anterior tinha sido, né, mas aqui para o Brasil, o EWZ fez um belo de um movimento, né. E o S&P 500, nós tivemos aqui as magníficas andando, então o mercado anda, né? Aqui no dia anterior nós tivemos um dia muito forte, né? Tava tudo verde, né? Então alguns setores aqui dão aquela parada para corrigir e tudo mais, né? Mas o mercado como um todo continua para cima. E o VIX dá segurança para a gente trabalhando aqui nessa região aqui dos 18, abaixo dos 20, enquanto ele estiver aqui abaixo dos 20, nós estamos tranquilos em continuar operando aí nessa ponta compradora, tá? Olhando aqui os juros, ainda continua bem turbulento, né? Então ontem não foi um dia de muita movimentação, mas esses juros para cima é desconfortável. O curioso é que ontem nós tivemos ali a inflação dos Estados Unidos, né? E veio um número interessante, né? Um número que mostra que a inflação está controlada, né? E mesmo assim os juros continuam para cima, ou seja, a coisa está bem bagunçada, né? A mesma coisa na Europa, né? A inflação está controlada na Europa, mas deu essa última subida aqui, né? Espero que ele se segure nesta região e por conta aqui, olha, aqui tem toda essa bagunça aqui, né? Então espero que ele segure aqui e faça um topo mais baixo para voltar a cair aqui, falando dos juros na Europa, né? Olhando aqui o S&P 500, ontem nós tivemos um dia aqui com menos movimentação do que o dia anterior, foi uma barra muito forte, né? Mas ainda continuando subindo, né? Então, até prova em contrário, isso daqui tem tudo para ir testar o topo. Nós já chegamos aqui nos 5.900, né? O meu primeiro alvo aqui dessa compra aqui embaixo era 5.800 e o último alvo era aqui entre 6 e 6.100. Então já estamos ali na hora de ficar com a mão mais leve, né? Porque você já colocou no bolso a maior parte aí do movimento, né? Você não encerra o trade porque a gente não sabe, isso aí pode romper topo, as coisas podem continuar para cima e esse negócio romper topo e ir embora. Então você mantém uma parte aí da posição, né? A mesma coisa na Nasdaq, né? Então ontem tivemos aqui um dia até mais forte do que o S&P 500, hoje está meio parado. O Dow Jones fez um dia aqui de correção, mas assim, uma correção aqui normal depois desse movimento de alta, né? Não é nada para se preocupar. O Russell 2000 também se segurou aqui na mesma região, fez um gap muito grande, né? Indo para a Europa, nós temos o DAX alemão que está consolidado aqui, mas é consolidado no topo histórico, né? Então isso daqui, quanto mais tempo ele fica aqui, maior a chance de ele romper para cima. Reino Unido também aqui é uma bandeira de alta isso daqui, né? Depois desse mastro aqui, então quanto mais tempo fica aqui, maior a chance dele testar o topo. A França está indo aos poucos, hoje está dando uma corrigidinha aqui, mas nada demais, né? Aqui nós temos bastante resistência nessa região, né? Então é normal essa reação aqui, mas continua para cima, né? Indo agora para a Ásia, nós temos aqui a China, né, que ontem
fez aqui uma correçãozinha, hoje já está engolfando e indo embora, né? Então, a China gostou aí desses 90 dias aí de acordo com os Estados Unidos, né? O Japão chegou aqui numa região muito importante, aqui nos 38 mil pontos, né? Você vê que tem muita briga aqui nessa região, né? Olha, tem muito motivo para ele parar aqui. Vamos ver o que acontece agora. Se ele conseguir vencer isso aqui, ele vai para o topo histórico. Os mercados emergentes, olha, já está fazendo aqui, já confirmou o pivô de alta, né? E hoje está apontando aqui um gap de alta, então isso aqui vai testar topo. O nosso EWZ. EWZ, vamos gastar até mais um tempo aqui para falar dele, olha, porque ele fez uma configuração aqui. Isso daqui significa gringos começando a olhar o Brasil de uma forma diferente, né? Porque nós temos aqui essa linha de tendência que vem de lá de trás, então veja o movimento técnico que bonito, né? Ele faz o rompimento, vem fazer o pullback e agora fez o pivô de alta aqui. Então, eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente vai acreditar que vai sair da minha boca, mas eu vou falar. Tem compra no EWZ, tá bom? Então tá com um stop aqui barato, né? Um stop baratinho aqui para um alvo que tá no mínimo 2, 3 vezes aqui, tá bom? E não tenha dúvida que os gringos estão olhando isso daqui, tá bom? Então isso daqui é um excelente sinal para o nosso Ibov continuar ali naquela alta, tá bom? Então, voltando aqui, já marquei o meu ponto, né? Vamos aqui olhar as commodities. Nós temos o petróleo, né, que teve mais um dia de alta aqui, já está chegando perto aqui desse topo, né? Então aqui ele deve encontrar, nos 70 dólares deve encontrar aí resistência e segurar. O minério de ferro hoje fez um rompimento aqui importante, né? Está numa consolidação, mas ele estava numa situação complicada aqui, né? Porque tinha perdido o fundo. Agora fez um fundo mais alto, um topo e fez um pivô de alta. Então isso aqui agora pode vir testar aqui esse topo, né? E aí a Vale pode dar uma reagida. O cobre também, olha, fazendo um pivô de alta agora, ele liberando essa região aqui, ele tem tudo para vir testar o topo, né? O ouro continua ainda aqui, olha, sem decidir se ele vai fazer aqui um fundo duplo aqui no 50% de FIBO desta perna de alta aqui, né? Ou se ele ainda vai perder e corrigir mais, vir aqui até essa região. Então, precisamos esperar, ver o que ele vai fazer, né? Em algum momento aqui, esse ouro deve dar compra, né? A prata ainda nada. Indo para as moedas, nós temos o DXY, que olha, apesar de ele ter vindo aqui nesse 102, veja que ele já marcou aqui um topo mais baixo, né? Então, isso daqui é uma bandeira de baixa, né? E agora, se ele perder essa região aqui, nós podemos ter um movimento aqui de baixa no dólar em relação às outras moedas, né? Então, a gente vê aqui o contrário disso daqui, é o euro, né? Que, veja, eu vou até colocar aqui no gráfico semanal, porque o euro tem essa linha de tendência aqui, olha, que vem de muito tempo, lá de 2008, né? E ele vem fazendo essa correção. E pela primeira vez aqui, ele está violando essa linha de tendência e nós podemos ter aqui, por incrível que pareça, uma valorização do euro, né? Então, ele rompeu isso daqui, rompeu essa linha de tendência, né? E agora fez o pullback, e se ele se segurar aqui, reagir, fizer um pivô de alta, aí nós estamos falando realmente daquilo que o Trump está tentando, né? Desvalorizar o dólar para os mercados ficar mais difícil importar mercadorias para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos exportar para dar uma melhorada na balança comercial dele. Então, vamos ficar de olho nesse negócio aqui que é importante. Olhando aqui o Bitcoin, voltando aqui para o gráfico diário. O Bitcoin continua consolidado aqui, né? Então, não dá para saber se é dessa vez que ele vai romper o topo ou se ele ainda vai perder esse fundo e voltar a cair novamente. Temos que esperar, né? Quanto mais tempo ele fica aqui, maior é a chance de romper, né? Mas aqui quem está comprado como trade, né? O stop está claro aqui nos 100 mil dólares, né? E o Ethereum também, olha, ele deu essa paradinha aqui de 2 dias, mas ontem já fez um dia positivo, né? Hoje está aqui um pouco corrigindo, mas isso daqui tende a continuar para cima, né? Falando sobre as magníficas, olha, todo mundo indo bem. A Apple precisa se livrar. Se a Apple romper aqui essa região dos 215 dólares, tem compra nessa Apple, tá? Com aqui, vamos até olhar o risco-retorno desse negócio aqui. Olha, você tem o stop aqui de 9% e você tem, deixa eu traçar aqui o alvo.
O alvo aqui no topo, nós estamos falando de 21%, né? Então, um risco-retorno interessante aqui nessa época. A Microsoft está aqui, ainda não decidiu se vai conseguir deslanchar aqui ou não. A Microsoft é uma que está mais difícil. A Amazon continua aqui para cima, né? Então a Amazon está indo em direção ao topo histórico. O Google ainda está enrolado aqui. A Meta, olha só, fez mais um dia de alta ontem. Isso daqui, falamos aqui dessa compra aqui no gap de fuga e confirmou, né? Acionou. A Netflix, ela quanto mais tempo ela consolidar aqui nessa região, melhor porque ela pode fazer um rompimento e ir embora. Está no topo histórico, né? A Tesla continua indo bem, olha, fez um belo dia, eu falei desse trade aqui. Fizemos esse trade aqui, inclusive, na ADR lá no Brasil, né? Na BDR no Brasil, né? Então, é um gap de fuga, acionou aqui, hoje está com um gapzinho de alta já, né? E até a NVIDIA também, olha, fez um belo movimento aqui em direção ao topo histórico, né? Então, o mercado americano está indo bem. Mais uma vez, vou mostrar para vocês aqui o XLF, né, que é o índice financeiro, muito perto aqui do topo histórico, né? Então está tudo indo bem aqui no mercado americano. Vamos ver o Brasil agora. Os DIs continuam paradinho aqui nessa região dos 14%, né? O índice, olha só, fez uma bela de uma barra, então aquilo que a gente queria que ele fizesse, né? Ele fez o rompimento aqui, deixou aqui um pivô de alta, então aqui tem um stop muito claro, né? E aí ele fez o rompimento. Aí depois ele deu essa voltada aqui. Isso aqui foi um pullback só no rompimento e ontem engolfou. Então uma bela de uma barra aqui, tá tudo ok com esse trade aqui. Lembrando que quando a gente fala, olha, o próximo alvo desse negócio tá aqui em cima, né? Obviamente esse negócio aqui não vai, normalmente ele não vai, né? Que nem um rojão aqui, né? Mas ele tende a ir mais num zigue-zague, mas aqui tem que ter fé que esse negócio tem esse alvo e ele tem tudo para ir lá nos 150 mil, tá bom? Olhando aqui os 60 minutos, nós temos que ir operando esse negócio aqui pelos 60 minutos. Olha, todo dia tem trade, tem pivô. Ontem nós fizemos esse trade aqui, maravilhoso, né? A compra aqui, todo mundo lá na sala fez essa compra aqui. E foi até o final do dia aqui, um trade deu mais de 2.000 pontos, né? Vamos ver quanto deu esse trade. O acionamento foi aqui, ó, no rompimento dessa primeira barra aqui. Ele chegou a dar 2.500 pontos. Se você pegar até o fechamento, 1.700 pontos, né? Um belo de um trade, né? Então, assim, agora, olha, aqui o que nós temos que procurar é se ele fizer correção, você traça aqui um Fibonacci, né? E aí, se ele der uma parada, marcar um fundo, tem compra. Se ele romper topo, tem compra. E é só compra no índice, tá? E o dólar? O dólar ontem, olha só, fez essa barra aqui, aonde tá com cara de que vai perder o fundo, né? É uma região de bastante briga, né? Então, isso daqui é um pivô de baixa importante. Se ele realmente continuar para baixo aqui, tem venda nesse dólar. Então, o alvo dele, vamos ver aqui no diário, o próximo alvo dele é aqui na região dos 5.500, 5.550, entre 5.500 e 5.550, tá? Então tem aí uns 100 pontos para ele andar para baixo. Olhando aqui os 60 minutos, ele deixou aqui uma configuraçãozinha, né? Então nós temos aqui um stop claro e uma entrada clara. Se perder o fundo aqui, tem venda hoje no dólar, tá bom? As small caps também acionou aqui para cima, né? Small caps estou mais desconfiado porque tem mais resistência aqui, ainda não venceu esse topo, mas ela está indo para cima, tem que procurar compra, né? O Itaú continua para cima, está aqui só parando para pensar, mas é compra, só tem compra no Itaú, né? Ou quem está comprado tem que manter. O Bradesco, que tem o risco de perder o fundo aqui e vir fechar o gap, ontem fez aqui uma barra de engolfo, isso daqui pode se tornar um gap de fuga, né? Então, quanto mais tempo ele ficar nessa região e se ele romper para cima, pode dar até uma compra e o Bradesco se redimir, porque o Bradesco, vou mostrar para vocês aqui, olha, o Bradesco ainda está aqui a 30% do topo pré-Covid, né? Então tá muito ruim. Mas se ele se livrar dessa região aqui, ele pode abrir um movimento para vir testar esse topo novamente. Tem 40% para andar. Então essa região aqui é fundamental para esse Bradesco, tá? Tá numa hora da verdade aqui. A Sambi continua para cima, e ela tem resistência aqui, né? Bastante resistência aqui, mas se conseguir romper, aí ela vai em direção a esse topo aqui, né?
Veja a diferença aqui também, né? A Sambi, aqui em relação ao topo pré-Covid, ela também está aqui 18% abaixo, né? Tem espaço para andar. Banco do Brasil está para cima, então tem compra aqui, está com cara de que vai romper aqui. A Vale, apesar de bem complicada aqui, né? Ela, como o minério de ferro hoje está para cima, ela deve abrir com um gap aqui. Não tem muito o que fazer aqui na Vale, tá? Um gráfico muito complicado. E a Petrobras, olha, ontem fez um dia de alta aqui, então interessante, né? E aí, para os mais arrojados, né? Dá para fazer uma compra aqui com o stop aqui, né? Também um gap de fuga para voltar ao topo, né? Eu não é o trade que eu mais gosto da minha vida, né? Acho que tem coisa mais interessante, mas a configuração aqui tá clara, né? Então é uma coisa assim, né? E tem bastante espaço para andar para ir voltar a testar topo, né? Isso aqui reverteu a tendência no 60, já está fazendo aqui um zigue-zague de alta aqui nesses 60 minutos, né? Então, assim, meio complicado de ver, né? Porque tem muito gap, mas é isso daqui que ele está fazendo, né? Então, se romper o topo aqui, é mais um pivô. Então é isso, turma. Para quem ficou até aqui, espero ter ajudado. Por favor, se curtiu o conteúdo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Não se esqueça de se inscrever lá também no chat, tudo sobre a Bolsa de Valores, que está na bio do Instagram do Modé, tá? Onde a gente manda nossas operações. Ontem eu mandei um caminhão de operações, a maioria aqui fora, né? Mas vale a pena, tá? Não custa nada, é aberto aí o chat. E se você quiser operar com a gente e se inscrever aí no Método 10x, tem link na descrição do vídeo.